E aí, você ficou sabendo ou estava lá no raid e acredita que teve um surto lá de diarreia? Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer um pouco do que pode ter acontecido com alguns atletas e inclusive amigos lá no raid, beleza? Fala galera do Segredos do Mountain Bike, vou fazer um vídeo aqui interrompendo a nossa programação oficial para falar de um assunto muito importante. A gente tem ainda mais 2 conteúdos incríveis sobre o ride, o review da bike, você vai ver ainda essa semana, e o último vídeo que a gente sintetizou tudo que a galera perguntou, falamos sobre orçamento, custos, deslocamento, etc, que é o vídeo que a gente chamou de como fazer o seu primeiro ride. Tá bem legal, mas eu decidi interromper esse fluxo de conteúdos ainda para falar um pouco sobre essa questão da diarreia, né? Teve surto de diarreia no Brasil Ride e eu até tô aqui com o canal aberto do YouTube no outro computador aqui, intervalo de almoço aqui no consultório. Fiz uma resposta para o Fábio aqui e eu vou até ler para você que ficou bem estruturada. Eu acredito que na verdade não houve um surto de diarreia no Brasil Ride, lá em Guaratinga, no acampamento. Eu sou cardiologista, né? Então não sou infectologista, não sou epidemiologista, não sou clínico geral, gastroenterologista, mas já atendi pronto-socorro durante muitos anos e lembro que na minha cidade, em Belo Horizonte, a gente via alguns surtos realmente de intoxicação alimentar, contaminação de alimentos por bactérias, por toxinas bacterianas. E o que aconteceu no Brasil Ride lá em Guaratinga não tem a ver com isso. Vou falar para vocês a minha impressão, o que eu vou falar aqui não é o posicionamento oficial da prova, eu não tenho acesso, não tive acesso aos dados dos atendimentos. Estou falando da minha impressão como atleta, como médico que estava lá. Primeiro é falar que a gente já mostrou aqui, né? A Brasil Ride conta com uma carreta que tem, né, várias macas de observação, tem uma UTI, então mesmo que houvesse um surto de diarreia, e a diarreia bacteriana, ela tem algumas características que eu não vi, por exemplo, nos atletas do Brasil Ride que falaram comigo ou que eu vi conversando. A diarreia bacteriana, ela causa febre, ela causa a perda de sangue, de pus ou muco nas fezes. Essas 4 características são as características clássicas de uma diarreia bacteriana. Então as gastroenterites, né, que são as infecções, né, as afecções do trato gastrointestinal, seja por bactéria ou por vírus ou por toxinas também, ela pode causar vômito, diarreia, mas o que eu vi mais queixas lá foram diarreias de forma isolada, tá? Não acho que houve, porque se existissem alimentos ou água contaminada, entende só, numa população onde 500 atletas e mais staffs, né? Vamos colocar aí 600 pessoas tivessem ingerido alimento ou água contaminada. O que a gente veria ali seria um verdadeiro caos. Não acredito que houve um grande impacto de corte de atletas pós, né, a ida para Guaratinga por motivos de gastroenterite. Então, assim, o que eu acredito é que esse tipo de aglomeração de pessoas com manipulação em massa de alimentos, ele certamente, principalmente, né, no meio aquoso, né, no meio úmido, como estava muito chovendo, a chuva, né, o meio aquoso, ele facilita demais a propagação de germes. Então, facilita ainda mais com que a manipulação de alimentos em massa pode sim haver uma contaminação. Eu fui monitor de microbiologia, né? Foi lá que eu aprendi a dar aulas na faculdade, superando o meu medo de falar em público. Isso é uma história incrível que um dia eu conto para vocês. Mas aprendi muito sobre essa questão de propagação de micro-organismos e o que pode acontecer, que não é uma contaminação de alimentos, é o seguinte: alimentos crus, e no final vou dar uma dica bônus para você, que são expostos, né, à manipulação em massa, exposição à temperatura ambiente, às vezes por um tempo um pouco mais prolongado do que o ideal, e servir refeição para um batalhão de 600 pessoas, né, num ambiente daquele, não é logística simples. Eu achei que o Brasil Ride tira isso de letra, o buffet deles é bom, alimento gostoso, muita coisa boa, nutritiva para comer e de alta qualidade. Vou citar para vocês aqui agora algumas causas das gastroenterites, das diarreias que a gente vê em provas de etapa. É isso. Coloca seu comentário aqui e é muito importante a gente compartilhar esse vídeo, porque, poxa, a organização, acredito que
talvez tenha pecado em um detalhe mínimo, que é deixar faltar água para o banho no primeiro dia, mas eu cruzei com os caminhões de pipa que estavam parados na estrada, eles não conseguiam seguir, então, o que nós vamos fazer, né? Faz parte de quem se expõe a um cenário como uma prova de etapa com acampamento. Acredito que as diarreias que acontecem, elas têm alguns fatores. Eu vou ler aqui, vou colar, porque eu já pensei para escrever, não vou pensar de novo. Abalo imunológico sistêmico geral do seu corpo. Seu corpo está sendo submetido a um estresse enorme, né, dia após dia, fazendo etapas longas, 4, 6, 8, 10 horas de prova. Então isso por si só já gera um estresse do seu sistema imunológico, inquestionável. Estresse da sua flora bacteriana intestinal pela mudança alimentar, ou seja, você não está comendo lá na Bahia e lá em Guaratinga no acampamento o que você come no dia a dia. Então, só essa mudança, além disso, o esforço físico, né, supra-humano também causa, né, um desvio de fluxo de sangue. Então, a flora bacteriana sofre com endurance prolongado também, porque o seu fluxo de sangue vai muito mais para músculo e periferia ao invés do intestino. Isso também abala a flora intestinal. Então, só isso já seriam motivos suficientes. Vamos para mais alguns motivos. Pois é. Cidadezinha pequena, cidadezinha do interior. Vamos para mais alguns motivos. Comida diferente, né? Só comida diferente ali já é um motivo baita, assim. E não estou falando de só comida assim, jantar e café da manhã que é fornecido pela organização, não. A sua rotina alimentar fica totalmente diferente da sua vida, a não ser que você viva em uma ultramaratona. Outro detalhe é o excesso de carboidrato ao longo da prova. E a gente precisa realmente comer muito carboidrato numa ultramaratona. E isso para alguns intestinos, alguns tratos gástricos, para algumas barrigas, isso aí pode realmente também ocasionar, né, umas fezes mais aquosas e uma diarreia. Beleza? Eu sou conhecido como um cara tripa fraca, aquele cara que, passa mal em acampamento, né? E eu passei ileso, zerado. Na verdade, a prova que eu sou tripa fraca é que na viagem de volta, em alguma coisa que eu comi, né? Você fica mais folgadão, come umas bobeiradas, passei mal. O dia seguinte, que eu era para trabalhar aqui nesse consultório, tive que desmarcar. Acordei, a gente voltou na segunda-feira, na terça-feira eu estava inutilizado com uma diarreia cólica intestinal brutal. Então, assim, e lá no RAID, o que eu fiz que me permitiu ficar zero? Duas coisas que eu até falei para as pessoas mais próximas de mim. A primeira delas cuidado em lavar a mão. A gente pensa que a contaminação está só no alimento, mas não. Às vezes está na mão da gente. Poxa, fora a água, né, que a gente tem contato ali chovendo, né? Passamos por lugares, a Bahia, infelizmente, ainda tem no interior, esgoto a céu aberto, então a chuva vem lavando aquilo tudo, então a poça d'água e tal. Toma cuidado, lavar sempre a mão, principalmente após o uso do banheiro e antes das refeições, obrigatório. Segunda dica, e essa é a dica bônus que você precisa fazer em toda a prova de etapa. Eu amo salada, eu amo o alimento cru, mas lá no RAID, em qualquer prova de etapa que eu vou comer só alimento cozido. Por quê? O cozimento, né, a elevação da temperatura do alimento acima de 60 graus, elimina a grande maioria das bactérias, dos vírus patogênicos, ou seja, que fazem mal ao seu organismo. Então, alimentos que vão a 100 graus, né, onde ferve a água, isso aí deixa o alimento muito menos propenso à contaminação. Beleza? Então, foi isso. Acho que é importante esclarecer pelos dados que eu tenho, pela impressão que eu tive, pela leitura de tudo que eu já vivi na medicina e em corrida de bicicleta, por tudo que eu já li a respeito do tema. Eu acho que esse vídeo sintetiza bem o que aconteceu ali. E quero, mais uma vez, reconhecer a organização do Brasil Ride, porque a gente encontrou um cenário de muita chuva, estradas bem abaladas, e eles conseguiram realmente ainda entregar uma estrutura bem satisfatória para a gente lá em Guaratinga. Foi incrível e assim, não tenho objeção nenhuma e em 2019 estou agarrado. Para você que acompanha os segredos do mountain bike no YouTube, clica no sininho, assina o canal, compartilha isso com uma galera. É muito importante que isso não seja usado de desculpinha e nem de mimimi para quem quer ir para o Brasil Ride, verdade? Valeu, tchau, tchau.